Pessoal, boa semana para vocês, né? Olha, mais uma aula para vocês aí ficarem mais atualizados dentro da geografia. Então vamos lá viajar? Nesta semana nós vamos falar sobre as mudanças decorrentes do sistema capitalista, tá? Então preste atenção e viajemos na geografia. O capitalismo é um sistema político-econômico que teve início no final do século XVIII, início do século XIX, impulsionado pela Revolução Industrial, ocorrida primeiramente na Inglaterra, França e Alemanha, posteriormente para diversos países do mundo. O capitalismo também está vinculado ao comércio e ao consumo que produz o objetivo maior desse sistema, o lucro. O sistema capitalista tem uma grande capacidade de geração de riquezas, embora seja de forma desigual, pois apenas uma restrita parcela da população do mundo detém a maioria das mesmas. Apesar de várias contribuições econômicas e tecnológicas, do conforto que o capitalismo proporcionou, esse também produz diversos aspectos negativos nas sociedades. Esse move os principais problemas provocados pelo sistema em questão. Divergência entre capital e trabalho. Processo derivado da luta pelos interesses da classe proletária, dos trabalhadores, que constantemente busca melhorias em diversos aspectos, como aumento salarial, diminuição da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, entre outras reivindicações trabalhistas. De outro lado estão os detentores dos capitalismos e dos meios de produção que exploram a mão de obra com o objetivo de adquirir uma lucratividade maior e assim acumular mais capitais, mais riquezas. Degradação ambiental. O sistema capitalista também está ligado à produção em massa e consumo da mesma proporção e com isso produz o lucro para a obtenção de matéria-prima. É preciso retirar da natureza diversos recursos. A exploração constante e desenfreada desses materiais tem deixado um saldo de devastação profunda no meio ambiente. Durante o último século, o mundo passou por profundas evoluções e a natureza sempre foi usada nesse processo. Porém, sem planejamento, a natureza demonstra saturação e incapacidade de regenerar, se reconstruir. Ultimamente, a humanidade tem comprovado os reflexos, tais como aquecimento global, elevação dos oceanos, nível do mar, mudanças climáticas, escassez de água, entre outros. Intensificação das desigualdades sociais. A busca incessante por lucro faz com que haja uma grande exploração do trabalho por parte dos donos dos meios de produção. Isso ocorre com mais intensidade por causa da falta de emprego. Como existe uma grande oferta de trabalhadores, os salários, consequentemente, são baixos, além da modernização da produção, que retira um número muito elevado de postos de trabalho. Né? A exploração da força de trabalho aumenta cada vez mais, a disparidade econômica existente concentra as riquezas nas mãos de poucas pessoas, como Bill Gates. A extinção dos valores humanos. O ponto máximo e o objetivo maior do capitalismo é o consumo, e para isso uma série de artifícios é usada para que as pessoas aumentem gradativamente seu consumo. Muitas vezes, sem necessidade de ser fruto de anúncios publicitários, que influenciam as pessoas e essas até de forma inconsciente ingressam nesse processo articulado pelo sistema. É justamente nessa busca por adquirir bens materiais que os valores humanos não são perdidos ou deixados de lado, pois o que as pessoas possuem torna-se mais importante do que o que elas realmente são. Além disso, as relações humanas, como amizade, solidariedade, companheirismo, são ignoradas. Países emergentes. Os países emergentes correspondem às economias do mundo subdesenvolvido que mais apresentam melhorias sociais e perspectivas de crescimento. Vamos ver esses países emergentes? Os países emergentes, também chamados de economias emergentes ou de países em desenvolvimento, são aqueles classificados como subdesenvolvidos, pobres, mas não tanto, né? E que, no entanto, apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até um pouco elevados de desenvolvimento humano, bem como um certo nível de industrialização
e crescimento econômico, embora seja praticamente possível generalizar, né, dados e informações semelhantes para todos os países inseridos nessa classificação. É importante ressaltar que os países emergentes não formam um grupo acima dos países subdesenvolvidos. Haja vista que suas sociedades não se encontram livres dos problemas relativos ao subdesenvolvimento. Trata-se, na verdade, de uma espécie de subgrupo dentro da generalidade dessas economias mais frágeis no contexto mundial. Assim, se dizemos que o Brasil é um país emergente, né? Por exemplo, não se exclui o fato que ele também é um país subdesenvolvido. Em linhas gerais, os países emergentes apresentam economias de industrialização recente que se desenvolveram na segunda metade do século XX e no início do século XXI. É válido ressaltar também que a maior parte desses processos de industrialização ocorreu pela maciça entrada de indústrias estrangeiras, adivinhas quase sempre no país desenvolvido em busca de mão de obra barata e outras vantagens locacionais. Nesse contexto, acentua-se os países que viveram períodos socialistas ou, mais precisamente, de economia planificada, tais como a Rússia e a China. Embora a abertura posterior de suas economias, da China, tenha permitido a ampla entrada também de empresas estrangeiras lá. No caso da China, essas empresas, via de regra, devem-se sempre se associar em joint venture, uma empresa local, e instalarem-se na área denominadas por zonas econômicas especiais, ZEEs. A Rússia, enquanto União Soviética, priorizou uma industrialização focada nas indústrias de base e de bens de capital, concentrando os esforços no desenvolvimento de siderúrgicas, metalúrgicas, indústrias químicas, têxteis e entre outras. Outros países emergentes por continente que são bastante industrializados. Tem na América Latina, nós temos o Brasil, a Argentina e o México. Lá na Ásia nós temos os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, os novos tigres, Tailândia, Indonésia, também a Índia, a África e a África dentro da África, a África do Sul. Nós temos nessa imagem aí os tigres asiáticos. Olha aí a imagem de Taiwan. Nós temos a Coreia do Sul. Nós temos Hong Kong. Nós temos a Tailândia. Nós temos Singapura, que fica também lá na Ásia. É claro que existem outros países emergentes e subdesenvolvidos, industrializados, mas essa industrialização ainda é pouco avançada em comparação com as economias acima enumeradas. Todas elas apresentam uma escala produtiva relativamente diversificada, além de altas taxas de urbanização e, mais recentemente, uma progressiva terceirização de suas economias. Além desses países, vale ressaltar como também integrantes do grupo dos países emergentes algumas outras nações, como Turquia, lá na Europa, Sérvia, Croácia, Uruguai, Venezuela aqui na América do Sul, a Nigéria também na África, entre outros. Trata-se de uma divisão que em muitos momentos não se apresenta de forma clara, havendo nesse sentido muitas discordâncias sobre quais territórios podem ou não ser considerados emergentes. A fim de melhor categorizar os principais países que se apresentam em desenvolvimento, foram criadas algumas classificações. Em 2001, o economista James O'Neill criou a expressão BRICS, que em inglês significa tijolo, para referir-se às 4 grandes economias que, à época, apresentam grandes perspectivas de crescimento. São elas o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Esses países aproveitam o termo e articulam-se em torno desse nome por meio de um mecanismo informal e não regulamentado de cooperação, o qual inclui a África do Sul mais tarde. Essas economias, ao final, superam em muitos aspectos as expectativas do O'Neill, mas vem sofrendo com limitações econômicas nos últimos anos. Então, aí, os líderes do BRICS. Então, essa é a aula dessa semana para vocês. Então, bons estudos.